Como preparar uma solução de fixador em laboratórios? No IML, os laboratórios complementam os exames de necrópsia, auxiliando a determinar com exatidão a causa-mortes. O laboratório de toxicologia forense e de histopatologia forense são importantes aliados nesse quesito. Então vamos para uma questão que fala exatamente sobre como esse material deve ser enviado para o laboratório. E nessa questão você vai saber também quais são os fixadores mais comumente empregados no país e como preparar uma solução de maneira adequada. E agora a gente está falando sobre o laboratório de patologia forense ou laboratório de histopatologia. Quando a gente manda para análise nesse laboratório, a gente manda fragmentos de órgãos do corpo. Então, o que vai para lá? A gente retira uma pequena fatia, uma fatia geralmente de 1 centímetro quadrado. Vamos lá, do encéfalo, do coração, dos pulmões, do pâncreas. A gente manda também os rins, fígado. Se for criança, a gente consegue mandar também o timo. Então, são pequenos fragmentos destes órgãos que a gente envia para lá, inclusive o baço também. Não esqueçamos do baço. Então, de novo, o encéfalo, a gente manda o timo, se houver, coração, pulmão, pâncreas, baço e fígado. E o rim. Beleza? Para o laboratório de toxicologia, a gente manda geralmente sangue ou urina, estômago e conteúdo e o fígado com a vesícula biliar. Beleza? E isso é o que a gente faz. É o nosso normal lá dentro. Então, quando a gente manda o material para o laboratório de patologia forense, a gente não pode cortar peças grandes e colocar ele como normalmente a gente coloca, o formol a 10%. Por quê? Porque se a peça ficar muito grande, o formol ele não vai conseguir penetrar no interior do tecido. Sabe o que vai acontecer? O tecido vai apodrecer. Você vai perder aquele tecido. Você não vai conseguir fazer uma análise naquele tecido. Então, por isso que quando a gente manda para lá, a gente tem que mandar pequenos fragmentos de tecidos corporais, certo? Tem gente que acha, vou colocar um pulmão inteiro no formol. Não adianta. Ele, por fora, ele vai ter o contato com o formol. O formol vai impregnar um pouquinho na peça, mas não vai chegar lá dentro. Entendeu? Então, tem que ser pequenos pedaços de cada um destes órgãos que eu mencionei. E aí, eu venho com informações de um livro de técnicas anatômicas do professor Hildegardo Rodrigues. Esse professor é um baita de um professor, tá? Excelente professor, e tudo que está escrito aqui é sugestão dele, tá? É o que ele usa e ele é um dos maiores nomes da área aqui no Brasil, tá? Então, palavras dele. Os fixadores mais comumente empregados no Brasil são o formol, o álcool etílico, glicerina e fenol. O formol ou formalina é uma solução aquosa saturada de aldeído fórmico a 40%. É a forma quando você compra o formol, é como ele chega até você. Só que você não vai usar ele a 40%. Você ainda vai precisar diluir esse formol. Decompõe-se facilmente e torna-se prejudicial para as colorações histológicas, principalmente com as anilinas. Fazer o quê? Ele tem um bom custo-benefício. O formol pode ser comprado na forma comercial em vasilhames de plástico e tambores com 200 litros, ou ainda pro análises, acondicionado em vidro com capacidade de 1 litro sem impurezas. O formol é preparado em solução aquosa de 10% para fixação de peças. Aqui é o grande X da questão. Tirem essa medida aqui como um padrão. Para você fazer a 10%, você vai colocar 100 ml de formol
puro, esse é 40%, a 900 ml de água corrente. Ah, mas e se eu quiser o formol a 20%? Aí eu vou colocar 200 ml de formol a 800 ml de água corrente. Dessa forma que a gente faz, tá certo? Ou conservação a 10, ou conservação a 20. Geralmente é o mais empregado. O 10 é o mais clássico e é o que cai em provas. Essa solução é ligeiramente ácida. A eliminação da acidez é obtida pela adição de neutralizadores, conforme a fórmula a seguir. Nunca utilizamos isso. A gente só utiliza o formol e a água. A sugestão do professor aqui é, além da água e do formol, colocar o fosfato de sódio monobásico 4 gramas e o fosfato de sódio diabásico anidro 6,5 gramas. Sugestão dele que nunca foi utilizado por nós. Apenas a gente utiliza água comum, água corrente, que é o que a gente utiliza, tá? E o formol a 100 ml. Continuando. O formol é um fixador barato, que penetra mais rapidamente nos tecidos, 6 milímetros em 12 horas. Apesar de seus vapores serem irritantes para as mucosas e conjuntiva ocular, sua toxicidade é menor se comparada de outros fixadores, tendo ainda a vantagem de não ser inflamável. Eu, particularmente, acho o formol muito irritante, é bem desconfortável, não é nada legal e ele é carcinogênico, tá? Então, cuidado com o formol. Eu, particularmente, evito contato com formol. Eu já tive muito contato com formol quando eu trabalhava em laboratório de anatomia. Hoje, eu me dou ao luxo de tentar ficar o mais longe possível desses produtos químicos. As soluções de formol também alteram a estrutura da epiderme, razão pela qual aconselha-se o uso de luvas de borracha. Claro, o EPI sempre tem que estar presente para você não ter nenhuma lesão na pele, alguma dermatite. Isso é muito comum quando a gente tem contato com produto químico. Dependendo das circunstâncias, usam-se soluções a 3, 4, 5, 10 e 20%. As concentrações mais baixas são empregadas na fixação de animais de pequenos portes, ou fetos, ou quando associamos a outro fixador, enquanto aquelas a 20% são empregadas na fixação de encéfalos isolados por imersão. Encéfalo é uma peça bem grande, então se coloca uma concentração maior para melhorar essa fixação do encéfalo, que é extremamente frágil também. Trouxe duas definições aqui, gases e vapor. Às vezes a gente se confunde o que é gás e o que é vapor. Gás é toda substância que, em condições normais de pressão e temperatura, está no estado gasoso. Vapor é a fase gasosa de uma substância em que o estado normal é líquida ou sólida. Ou seja, o formol, ele libera vapor, porque ele é extremamente volátil. Então, esse vapor do formol, quando eu abro, por exemplo, uma bombona de formol, que eu abro, imediatamente, se eu estiver próximo ali a boca da bombona que eu acabei de abrir, vai subir aquele cheiro, aquele vapor de formol terrível, que é irritante para a mucosa, para o olho, causa até sangramento. Não é nada legal isso. Outra sugestão, o álcool etílico a 96 graus é também um bom fixador e de fácil aquisição. Antigamente era fácil, você comprava em qualquer esquina esse tipo de álcool, né? Só que agora eles diminuíram a concentração do álcool por conta dos inúmeros acidentes que tem com álcool dentro de casa. Tem excelente capacidade de penetração nos tecidos, sendo indicado quando não é possível a utilização das injeções descritas anteriormente. Pode ser empregado isoladamente para fixação ou preservação de peças pequenas ou de animais de pequenos porte. Quando você entra no laboratório de biologia, por exemplo, que você tem aqueles pequenos animais conservados em líquido, geralmente esse líquido não é formol, e sim o álcool. A sua concentração variará de acordo com o material a ser fixado.
Para animais de pequeno porte ou fetos, indica-se a solução de 70%. Acima dessa concentração, o álcool etílico endurece muito os tecidos. Fica a dica. Os pulmões de adultos também podem ser fixados em álcool 70. Entretanto, nos de fetos e de pequenos animais, utiliza-se a concentração de 50% a 60%. Então, essa é a melhor informação que eu tenho até hoje sobre formol, o uso de formol.